Boa noite, Tânia. Boa noite, Tânia. Boa noite, Vânia. Boa noite, Maria Bernadette. Obrigado, Maria Bernadette. Boa noite, Eva. Boa noite, Zezé. Eu esqueci de colocar o microfone, vocês estão ouvindo bem? Obrigado. Então, 19h01, mais uma vez, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui para dar início, boa noite, Marquinho, ao trabalho de irradiação do Centro Espírita Amor em Deus. Então, vamos nesse momento, todos juntos, unidos, elevar o nosso pensamento a Deus, buscando Jesus, suplicando a presença dos benfeitores espirituais, junto de cada um de nós, para realizarmos com muito amor esse trabalho de prece e também de doação, porque nós vamos vibrar intensamente por aquelas pessoas que pedem esse auxílio, essa força moral, essa força espiritual que necessitam para a superação das dificuldades, seja no plano físico, no plano espiritual. Todos nós precisamos dessa força, a prece, essa energia que nós conseguimos irradiar no nosso trabalho, fortalece a alma daqueles que estão necessitando. Então, que a gente possa elevar o nosso pensamento, pedindo a bênção, a permissão para a realização desse nosso trabalho e que possamos realmente abrir o nosso coração, doando o melhor de nós, mentalizando aquelas pessoas que nós conhecemos, que pediram prece, mas também irradiando para outros lugares, outros países, para que também recebam os benefícios para aliviar a dor e o sofrimento. Também é um momento de fluidificação das águas para os que fazem tratamento no Amor em Deus ou em outros centros,
ou que não fazem tratamento e querem se fortalecer. Então coloque um copo ou uma garrafa de água e naquele momento de irradiação, os benfeitores irão transformar em medicamento para o fortalecimento físico, mental e espiritual. Então, seguindo o nosso roteiro, nós faremos a leitura de um texto com a reflexão, para que nós possamos depois pensar, analisar, refletir realmente sobre a nossa postura diante dos ensinamentos que nos são oferecidos e trabalharmos o nosso íntimo para que nós possamos, de fato, vivenciar esses ensinamentos que só trarão benefício para a nossa vida, fazendo com que ela se torne bem melhor. Depois nós faremos a leitura de uma prece. Em seguida, entramos no momento de irradiação, que nós devemos vibrar intensamente pelos nossos irmãos, e depois finalizamos com a nossa música de refazimento. Então, nós trouxemos mais um texto do livro Boa Noite, Maurício, Caminho, Verdade e Vida. Hoje é o capítulo 130, com o título Tristeza. E Emmanuel inicia com uma citação de Paulo de Tarso, da segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, que nos diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Nos fala Emmanuel: conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira, segundo Deus, soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda, segundo a terra, é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem agulhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Pelo fato, meus irmãos, de sermos ainda espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações, a nossa existência ela é constituída por momentos de alegrias, mas também de muitos momentos de tristeza, devido aos erros que ainda cometemos, devido a muitos acontecimentos infelizes que surgem constantemente em nossa caminhada. E Emmanuel, nessa mensagem, nos esclarece que existem dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que estimula, nos impulsiona ao progresso, porque diante dos momentos ruins, nos faz olhar para dentro de nós mesmos, reconhecendo a nossa pequenez diante da imensidão do universo, reconhecendo nossas fraquezas, limitações, imperfeições, erros, a transitoriedade da vida aqui na Terra e
E ao reconhecermos com resignação essa realidade, nós vamos tomando consciência do quanto nós precisamos trabalhar pela nossa melhoria, para conquistarmos uma vida mais equilibrada e mais feliz. Já a segunda tristeza, ele classifica como a tristeza segundo o mundo, que nos mantém na estagnação espiritual, porque nos faz olhar somente para fora, no exterior, tentando buscar a felicidade nas coisas da vida material, nas conquistas da vida material, na satisfação dos caprichos, dos desejos, dos prazeres transitórios que o mundo pode nos oferecer. E quando a vida, através dos seus diversos mecanismos evolutivos, diz não, nos impossibilitando de alguma forma de satisfazer as paixões inferiores, não aceitamos. E aí ficamos tristes, alimentando a revolta, o inconformismo, a rebeldia, a raiva, o desespero. Então, nessa mensagem, Emmanuel nos convida a refletir que tipo de tristeza nós frequentemente experimentamos diante dos nãos da vida, diante das dificuldades e desafios que constantemente surgem na nossa existência. Experimentamos frequentemente a tristeza que nos impulsiona ao progresso, a olharmos para dentro de nós, reconhecendo a nossa pequenez e o quanto nós precisamos trabalhar para evoluirmos, ou sentimos mais a tristeza do mundo que nos mantém na estagnação, alimentando os sentimentos negativos por não aceitarmos os nãos da vida e as dificuldades do caminho. Que tipo de tristeza frequentemente experimentamos? E Emmanuel inicia com uma citação de Paulo de Tarso que diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Então Emmanuel utiliza essa citação de Paulo de Tarso, nos orientando que a tristeza que nos conduz à salvação, ou seja, a nossa elevação espiritual, na medida em que vamos trabalhando para nos libertarmos de nossas mazelas, é a tristeza segundo Deus, porque nos torna humildes, tendo consciência de nossas imperfeições, das faltas que nós cometemos, operando em nós o arrependimento sincero e nos fazendo lutar, trabalhar para mudarmos a nossa conduta infeliz, nossos comportamentos negativos, a fim de não persistirmos mais nos erros. Já a tristeza que nos mantém na estagnação nos torna prisioneiros daquilo que é efêmero, transitório, ilusório, que nos proporciona uma satisfação momentânea, mas não fortalece, não alimenta a nossa alma, gerando uma morte, entre aspas, aparente, porque nos mantém paralisados na inércia, sem nada fazermos pelo nosso crescimento espiritual. Então, é a nossa conduta e os sentimentos que nós alimentamos diante das situações difíceis e dolorosas é que irão determinar que tipo de tristeza nós frequentemente experimentamos. E como nos diz Paulo de Tarso, a tristeza, segundo Deus, não traz pesar, ou seja, não aumenta o nosso sofrimento, porque a tristeza, segundo Deus, nos faz ter resignação. E a resignação nos mantém em sintonia com o alto, nos tornando receptivos para absorvermos todo o auxílio que necessitamos para enfrentarmos e superarmos os momentos ruins, fortalecendo os nossos bons propósitos de melhoria. Já a tristeza segundo o mundo,
que nos faz ficar alimentando os sentimentos negativos, de revolta, inconformismo. Essa, meus irmãos, agrava e intensifica ainda mais os nossos padecimentos. E Emmanuel inicia a mensagem dizendo: conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Viktor Frankl foi um reconhecido neuropsiquiatra austríaco que certa vez disse: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Vou repetir. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, nós precisamos compreender que a vida não é do jeito que nós queremos, e sim do jeito que precisa ser para promover o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, isso significa que determinadas situações que surgem em nossa vida não são para serem mudadas, e sim para promoverem as mudanças necessárias em nós mesmos, através da nossa renovação interior, através da nossa transformação moral, solucionando, como Emmanuel nos diz, solucionando os problemas da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Porque nós fomos criados para progredirmos sempre e não para permanecermos estacionados, alimentando a tristeza do mundo. E quando nós exercitamos a resignação, nos esforçando para nos adaptarmos da melhor maneira possível às situações difíceis e dolorosas, o fardo, meus irmãos, o peso desses momentos ruins se torna mais leve, se torna bem mais suportável de carregar, deixando de oprimir, deixando de sufocar o nosso coração. Nós podemos citar como exemplo, para compreendermos melhor essa realidade, o desencarne dos entes queridos. Quando nós não aceitamos e ficamos revoltados, inconformados diante desse processo, que é a única certeza desse mundo e a que todos nós estamos submetidos e não aceitamos os desígnios de Deus, aí nós permanecemos prisioneiros da tristeza do mundo, agravando ainda mais os nossos padecimentos. E o pior ainda, que nós agravamos também o sofrimento do ente querido que partiu. Porque nós ficamos pensando nele todo o tempo, revoltados, inconformados, e eles percebem, eles sentem através da sintonia. E com o nosso sofrimento, nós também provocamos o sofrimento deles lá nos planos espiritual. E olha, eles já estão sofrendo por se adaptarem à nova situação. E ainda intensificamos o sofrimento deles quando ficamos revoltados e inconformados. Então, nós precisamos exercitar a resignação, aceitando as situações, aqueles momentos difíceis que nós não podemos mudar, porque é dessa forma que pouco a pouco nós vamos transformando a tristeza do mundo em tristeza segundo Deus, ou seja, tendo resignação, força para prosseguirmos adiante. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia
incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Infelizmente, muitos de nós temos o hábito de vivermos aborrecidos, entediados, reclamando de tudo e de todos o tempo todo. E quando nós vivemos assim, lamentando, reclamando, entediado, nós não conseguimos enxergar o lado positivo da vida, dos acontecimentos e das pessoas que nos cercam. E facilmente nós podemos cair em desequilíbrio, chegando à depressão e até mesmo ao suicídio. E Emmanuel destaca que muitos de nós também permanecemos entregues, ele nos diz, entregues às queixas doentias, pelo fato de não termos dinheiro suficiente para satisfazermos os excessos dos vícios e paixões inferiores. E ele também destaca que, infelizmente, ainda existem muitos irmãos com o coração endurecido pelo egoísmo, que lamentam, que ficam tristes com a falta de oportunidade de praticar o mal, corrompendo, enganando, roubando e até mesmo matando. Então, essa triste realidade, ela provoca consequências extremamente infelizes, porque nos transformam em prisioneiros de diversas encarnações difíceis e dolorosas, até repararmos todos os nossos erros, até resgatarmos todos os nossos débitos. Então, meus irmãos, na realidade, os momentos e as situações que surgem em nossa vida e que de alguma forma nos impede de darmos vazão, de praticarmos as nossas inclinações infelizes, elas precisam ser louvadas, glorificadas. Então, desse modo, nós precisamos aprender a agradecer sempre a Deus pelas dificuldades, obstáculos, os desafios que frequentemente colocam em nossa vida, porque são benditas oportunidades de despertamento, aprendizado, resgate e evolução. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Então, em termos de humanidade, infelizmente, ainda são poucas as pessoas que têm consciência da finalidade da nossa existência aqui na Terra, da necessidade de permanecermos trabalhando pelo nosso crescimento espiritual, aceitando com resignação as provas e expiações, tirando delas o aprendizado necessário para convertermos os sentimentos de frustração, de desilusão, de desânimo em tristeza segundo Deus, para aproveitarmos corretamente a bendita oportunidade de evolução que nos é concedida. Ainda são poucos os que contemplam a si próprios, olhando com bastante sinceridade a intimidade da alma, reconhecendo as próprias imperfeições e a necessidade de nos libertarmos delas para conquistarmos uma vida melhor. E Emmanuel também cita: muitos poucos consideram a extensão das falhas que lhes dizem respeito, ou seja, ainda são poucos os que reconhecem os erros que cometeram, as obrigações que deixaram de cumprir, se esforçando realmente para reparar aquilo que fizeram de errado, se arrependendo diante das faltas que cometeram, para que possam restaurar, reestruturar a sua existência de acordo
com os desígnios de Deus e os ensinamentos do Cristo. Então, lamentavelmente, ainda são poucos os que assim agem. E nós, como seguidores do Cristo, nós precisamos estar atentos se nós realmente estamos executando esse trabalho de olharmos para dentro de nós mesmos, reconhecendo as nossas imperfeições, erros, as obrigações que deixamos de cumprir e trabalharmos para corrigirmos as nossas faltas. Esse é o nosso dever como seguidores e estudantes do Evangelho do Cristo. E Emmanuel finaliza dizendo: quem avança por esse caminho redentor se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então, diante da nossa condição de seres imperfeitos, meus irmãos, é normal chorarmos, principalmente diante dos momentos difíceis e dolorosos. Mas nós precisamos saber que tipo de choro é esse. Porque Emmanuel nos esclarece que o choro provocado pela tristeza do mundo atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque são consequências dos sentimentos negativos de revolta, inconformismo, rebeldia, e que só serve para complicar ainda mais a nossa situação, agravando os nossos sofrimentos. Mas quando nós tomamos a firme decisão de seguirmos pelo caminho redentor da renovação interior, da transformação moral, o choro, meus irmãos, ele se transforma numa demonstração de humildade e de resignação, reconhecendo a nossa pequenez e o quanto nós precisamos trabalhar para nos transformarmos em seres humanos melhores. Esse choro, meus irmãos, ele lava a nossa alma, nos fazendo abrir o nosso coração, nos tornando plenamente receptivos para absorvermos todos os recursos que Deus derrama frequentemente sobre cada um de nós, para que nós possamos prosseguir em nossa caminhada evolutiva de acordo com os seus desígnios, nos dedicando à realização do bem. E dessa forma nós vamos construindo um futuro muito, muito melhor. Chico Xavier, no livro Verdade e Luz, ele nos diz assim: todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Vou repetir. Todos evoluem desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Então, como todos nós precisamos evoluir, porque estamos submetidos à lei do progresso, então, meus irmãos, vamos arregaçar as mangas e vamos suar muito, trabalhando intensamente pelo nosso aperfeiçoamento espiritual e também de nossos semelhantes. E também vamos chorar muito se sentirmos dificuldade, necessidade para isso. Mas que esse choro seja de resignação, de fé, de esperança, demonstrando a nossa plena confiança no amor e na bondade de Deus e Jesus por todos nós, porque eles tudo fazem pelo nosso progresso e verdadeira felicidade. Então, diante dos momentos difíceis e dolorosos, vamos chorar, mas vamos abrir o nosso coração, falando com bastante sinceridade: Senhor, eu não queria que fosse dessa forma, mas que seja feita a tua vontade e não a minha.
Então vamos ter resignação, vamos deixar a tristeza do mundo e vamos seguir com a tristeza segundo Deus, que nos impulsiona ao progresso, a trabalhar a cada dia pela nossa melhoria. Vamos à nossa prece, que é a prece de resignação. Marina Cruz. Pai, eu vos suplico a bênção da resignação para aceitar as provações que devo superar nesta encarnação e não perder a oportunidade que me foi dada. Peço, Senhor, que eu saiba aceitar vossos desígnios, não me desviando das leis do amor e da caridade. Nos momentos que meu espírito entristecer por não ter os sonhos realizados e que a decepção fizer doer meu coração, que eu seja forte e não abrigue a revolta, o orgulho e o desespero, para não criar mais débitos diante da vossa justiça. Permita, Pai, que os bons espíritos encontrem em meu coração, em minha alma, as condições necessárias para sempre me inspirar bons pensamentos, resoluções corretas e a força moral que preciso para permanecer no caminho reto, sendo a nossa estada na terra a escola divina da redenção, que me resigne a cumprir meu caminho, na certeza que, sendo traçado por vós, cabe a mim aceitá-lo com respeito e resignação, pois tudo o que fizerdes será sempre pelo meu bem. Que assim seja. Pai de infinito amor e infinita misericórdia, Jesus, Mestre amado de todas as horas, estamos aqui reunidos nos seus nomes, abrindo nosso coração para doarmos o melhor de nós, em benefício de tantos irmãos que necessitam de força, de estímulo, de coragem, de bom ânimo para continuarem a caminhada evolutiva, vencendo a tristeza segundo o mundo que nos mantém estagnado na revolta, no desespero, no inconformismo. Que esses irmãos possam receber o amparo do alto para converter essa tristeza em tristeza segundo o teu nome, Pai Celestial, para que reconheçam a necessidade de trabalhar a cada dia, a cada instante, para a superação das dificuldades, dos obstáculos, que na verdade são benditas oportunidades de aprendizado, de resgate, de evolução. Então que cada um desses nossos irmãos que padecem, seja pelas enfermidades do corpo, pelas enfermidades da alma, diante das necessidades materiais, diante da injustiça, diante da morte de um ente querido, que cada um, Senhor, possa receber o alívio, a força, o amparo, de acordo com as suas necessidades, para prosseguirem na caminhada evolutiva. Também suplicamos por todos aqueles que detêm o poder, a autoridade, para que exerçam corretamente as suas funções, cumprindo com os seus deveres, reconhecendo os seus erros, para que possam repará-los enquanto aqui estão, enquanto aqui há tempo, para que não sofram depois as consequências infelizes no plano espiritual. Pedimos para aqueles nossos irmãos que ainda persistem no mal, na violência, no desamor. Suplicamos pelos lares onde predomina a violência doméstica, que esses benfeitores lá se fazem presente, amenizando o sofrimento, dissipando as cargas negativas
para que a tua paz, a tua luz e o teu amor possa reinar. Também suplicamos pelos nossos lares, pelos lares de cada um de nós que aqui nos encontramos. Pedimos pelos nossos familiares, parentes, amigos, conhecidos, por todos aqueles que estão em nosso pensamento, por todos os nomes que estão no caderno de prece. Que cada um, Senhor, de nós possamos receber a força que necessitamos para reconhecermos a nossa pequenez e seguirmos lutando, trabalhando pela nossa melhoria e tendo completa resignação diante da tua vontade, diante daquelas situações difíceis que nós não podemos mudar, mas que certamente nos farão trabalhar pela nossa renovação interior, pela nossa transformação moral. Que todas as águas que foram colocadas sejam fluidificadas, transformadas em medicamento para aqueles que fizerem uso delas. E assim, nós agradecemos imensamente por essa oportunidade que nos concede de aqui estarmos participando desse banquete espiritual. Muito obrigada, Pai Celestial. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, os benfeitores. Que a tua paz, a tua luz possa permanecer em nosso coração hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Muito obrigada pela presença. Ai, graças a Deus. Então, como nós falamos tanto dessa necessidade, né, de trabalharmos o nosso íntimo pela nossa renovação, pela nossa transformação moral, aceitando as situações difíceis e dolorosas que nós não podemos mudar, nós trouxemos a música de Elizabeth Lacerda com o título O Amor Não Vai Se Perder. E ela nos diz assim no trechinho: não se turbe o teu coração, pode ser que a dor insista sim, mas tu és forte, pode reagir, abençoa o teu sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar teus pés. Se for teu para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas vai passar. Não procures te culpar. O amor não vai se perder, seja como for. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado, Maria Bernadette, Zezé, Maurício, Luciene, Marquinhos, Tânia, Vânia. Muito obrigado pela presença de todos aí. É muito bom participar desse trabalho, faz tão bem para a nossa alma, nos fortalece, né? Nós possamos estar aqui na semana seguinte com o nosso irmão Alexandre, né? Depois na outra semana a Lourdinha. Amanhã nós temos o nosso bazar do SEAD. Nós estamos ali com a promoção de shortinhos e blusinhas por apenas R$5. Vamos lá fazer uma visita, tem muita coisa boa, vestidos, calça, vários tipos de blusa, blusa masculina também, blusa de malha, temos muitas coisas, vamos lá visitar. Vai doer, mas também vai passar. Olha o trechinho que eu falei, ó. Não procures te culpar, outras portas vão se abrir E de novo vai sorrir. Gente, obrigado pela presença de todos, muito obrigado mesmo. Que todos possam ter uma noite tranquila, um sono reparador. Obrigado a Eva. Um abraço paterno também para você e para todos. Gente, muita paz. Fique com Deus. De repente, tua vida